Primeiro, inicialmente agradeço o convite para estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento e do conhecimento do grupo de pesquisa nosso, que também desenvolve atividades sobre resíduos orgânicos na agricultura de forma geral. O meu nome é Gustavo Bruneto e sou vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, que está localizada no estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. E também estou vinculado ao Departamento de Solos desta mesma universidade. Adicionei o meu contato, o meu e-mail, também WhatsApp, e também, para aqueles que tiverem interesse, à direita da tela vocês podem obter mais informações sobre o nosso grupo de pesquisa, de estudos de predição e adubação e potencial de contaminação de elementos em solo, que é chamado GEPASSES, que tem as mídias, Instagram, Facebook, site, onde muitas dessas informações que eu vou comentar para vocês, vocês podem acessar lá e sugiro que acompanhem, que normalmente nós divulgamos boas informações também relacionadas à pesquisa. O título da palestra que eu vou comentar hoje com vocês será Resíduos Orgânicos, Impactos no Solo, Produção, também comentarei alguma coisa sobre qualidade de alimentos e potencial de contaminação de solo e água através de alguns exemplos. Antes de iniciar, também agradeço aí o convite, por estar compartilhando com vocês esse espaço e depois nós teremos um outro momento que será a discussão sobre possíveis dúvidas. Iniciando, quando se fala de resíduos orgânicos na agricultura, inicialmente esses resíduos orgânicos, dentre eles nós temos os dejetos de animais. E aí eu destaco, do ponto de vista de rebanhos de bovinos no mundo, alguns países que possuem um número grande de cabeça de animais, onde se tem a Índia, com destaque em primeira colocação, o Brasil vem logo depois, em segunda colocação, em termos de criação de animais, e depois nós temos outros países, como Estados Unidos, a própria China, União Europeia, e depois também em sexto lugar a Argentina, além de outros países. Também destaco em termos de números de suínos, numa distribuição em nível mundial, onde nós temos aí o Brasil como segundo colocado, o Brasil em quarto colocado, nós temos a China como primeiro, União Europeia como segundo, Estados Unidos como terceiro, e também aí como outros países que produzem, aí nós temos o destaque para o Canadá, onde com essas informações eu exemplifico e mostro que o rebanho de bovinos e suínos, ele é distribuído em alguns continentes e países, e na região sul, aí nós temos, pensando mais ao sul, do Brasil, nós temos o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são estados importantes, que é isso que eu tento mostrar através desse mapa, onde na esquerda eu apresento aí o Brasil, tá? E um pouquinho mais à direita, na parte superior, a região sul do Brasil. No Brasil, particularmente, nós temos uma concentração muito grande de criação de suínos nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como vocês podem observar mais à direita na parte superior, e também no Paraná. E nós temos uma concentração de bovinos, onde nós temos o primeiro estado que tem o maior número de animais é o Rio Grande do Sul, depois seguido do Paraná e o estado de Santa Catarina. No caso particular, os bovinos na região sul, eles são muito concentrados para a produção de leite. E também suínos, nós normalmente temos o sistema mais intensivo, onde eles são confinados e principalmente para a produção de carne, e uma parte da carne é exportada, o restante consumido no mercado nacional. Gostaria de destacar que se nós temos, na região sul do Brasil, um número considerável de animais, nós também temos uma movimentação no Brasil onde outros estados estão aumentando a criação de suínos, principalmente alguns estados da região sudeste. Também nós temos estados como Mato Grosso do Sul, que nos últimos anos eles têm aumentado a criação de suínos, e independentemente do estado, seja os estados da região sul
do Brasil, ou sejam esses outros estados localizados em outras regiões do país, nós temos uma produção muito grande de dejetos de animais. Por isso que na tabelinha na parte inferior, à direita de vocês, eu estou destacando o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde, se vocês observarem, nós temos aí milhões de quilos por dia de dejetos. Então, são quantidades grandes produzidas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele produz a maior quantidade de dejetos de bovinos, e nós temos Santa Catarina com a maior produção de dejetos de suíno. E esses dejetos, eles podem ser utilizados, inclusive, como fonte de nutrientes para as culturas. Por isso que, de uma forma geral, no mundo, tá, mas também aqui falando um pouco da experiência nossa da região sul do Brasil, esses dejetos eles podem ser aplicados no solo, onde parte dos nutrientes eles podem ser absorvidos pelas plantas, como está bem destacado, e uma parte dos nutrientes eles podem ser o quê? Transferidos pela superfície do solo. Outra parte dos nutrientes presentes nos dejetos eles podem ser transferidos, por exemplo, por volatilização ou alguma forma de gás. Uma parte dos nutrientes derivados dos dejetos de animais eles podem ser perdidos por lixiviação, e uma parte pode permanecer no solo, que é o desejável, que a maior parte do nutriente que seja adicionado via resíduos de animais permaneça no solo, com potencial posterior das plantas absorverem eles e converterem isso em matéria seca, grãos, etc. No caso particular nosso da região sul do Brasil, e isso muda conforme a região ou o estado, nós temos um sistema de recomendação de calagem e adubação, aqui representado pela figura do livro, a capa do nosso manual de adubação e calagem, onde esse manual de adubação e calagem ele é composto por algumas etapas. A primeira etapa é a amostragem do solo, a segunda etapa é a análise do solo, a terceira etapa a interpretação, e nós fechamos com a recomendação da calagem e adubação. Quando se fala de recomendação de adubação, nós estamos falando de dose, fonte, época de aplicação e modos de aplicação. No caso particular dos dejetos, nós temos, dentro desse sistema de recomendação, de calagem e adubação, nós preconizamos o quê? Primeiro, nós consideramos o tipo de resíduo orgânico, por exemplo, pode ser um dejeto líquido de suíno, uma cama sobreposta de suíno, que é um material mais lignificado. Posteriormente, nós consideramos o quê? A matéria seca desse tipo do resíduo, nós consideramos a percentagem de nutrientes que eles possuem, que essa percentagem pode ser obtida através da análise, ou mesmo valores médios encontrados em tabelas, e, por último, nós fechamos com o índice de eficiência, que representa qual é a porção do nutriente que pode ser liberada para o solo. Então, nós temos um sistema de recomendação que ele considera que, inclusive, os resíduos orgânicos, principalmente os dejetos de animais, eles podem ser utilizados na agricultura como fonte de nutrientes, e se tem um estabelecimento de um procedimento de como que se chega nas doses. Porém, esses sistemas de recomendação, eles precisam constantemente de mais informações para que nós possamos melhorar essas recomendações. Por isso que, na região sul do Brasil, e isso acontece em outros estados, mas de forma muito intensa no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e um pouco no Paraná, nós temos experimentos de longa duração, avaliando os efeitos de aplicação de tipos de resíduos orgânicos, de dose de resíduos orgânicos, sobre características de solo, sobre como que a planta se comporta nesses solos e também o potencial de contaminação. E é isso que eu vou mostrar um pouco a partir de agora, mostrar um pouco da nossa experiência, de alguns resultados, para que num segundo momento nós possamos discutir. Primeira informação que eu gostaria de apresentar, que está aqui, e aí falando sobre o solo, num primeiro momento, e depois nós vamos falar sobre as plantas, nós temos alguns valores que tratam sobre carbono orgânico no solo, onde nós observamos na primeira figura aqui que isso são camadas, profundidades, que nós temos no solo. O primeiro gráfico são dados obtidos em 4 anos, no experimento, quando o experimento tinha 4 anos de avaliação, depois no mesmo experimento, depois de 12 anos.
E esses tratamentos, eles representam o quê? Eles representam fontes de nutrientes, no caso, fontes de dejetos de animais, onde nós temos a cama sobreposta, que eu falei para vocês, o material mais lignificado e difícil de decomposição. Nós temos os dejetos líquidos de suíno, onde é o material de mais fácil mineralização, e nós também temos os dejetos de bovinos. Se nós observarmos, com o uso desses resíduos orgânicos, no caso dos dejetos, nós temos um incremento de carbono, principalmente na camada superficial do solo, que num primeiro momento nós temos alguns valores e depois de 12 anos nós temos uma tendência de incrementar esses valores de carbono bem na superfície do solo. E aqui acontece mais na superfície também, porque é um sistema de cultivo plantio direto, ou seja, as culturas são produzidas e o resíduo permanece sobre a superfície do solo e o dejeto de animal é aplicado sobre essa superfície. Então, a expectativa é que aconteça um incremento de carbono na camada mais superficial. E também a tendência é que esse incremento de carbono aconteça naquele solo que recebeu um material, no caso, um tipo de resíduo de mais difícil decomposição. Então, esse é uma exemplificação de resultados que acontece em várias áreas de produtores, ou seja, uma tendência de maior teor de carbono na superfície do solo, em virtude muito porque os resíduos são aplicados, o solo não é revolvido, então se espera esse incremento. Também, essa figura que está na parte inferior da tela também mostra que, então, no solo nós temos o quê? Nós temos um aporte de carbono que pode ser derivado dos cultivos, das culturas, mas também esse aporte de carbono pode ser derivado aqui do cultivo e justamente dos dejetos de animais. Por que é importante nós termos essa manutenção, pelo menos, de carbono no solo? Porque isso representa a disponibilidade de alguns nutrientes, principalmente nitrogênio. Nós temos a possibilidade da complexação de alguns metais pesados, por exemplo, diminuindo o potencial de toxidez. Nós temos resultados de pesquisa mostrando que isso contribui para a agregação do solo, que por consequência também vai contribuir para um fluxo de água, aonde com tudo isso nós estamos criando condições também favoráveis, além de melhorar a atividade microbiana para o crescimento das plantas. Outro resultado sobre o solo que nós temos obtidos em alguns ensaios, por exemplo, aqui na foto, mais à esquerda, na parte superior, onde nós temos um experimento de longa duração, aqui exemplificado pela cultura do milho, onde nesse ensaio, por exemplo, alguns colegas do grupo de trabalho monitoraram os teores de nitrato na solução do solo, ou seja, utilizando cápsula porosa através de um lisímetro. Essa solução ela foi coletada e foi monitorada ao longo do tempo, ou seja, dias após a emergência da cultura. E o que nós estamos observando ou já foi observado nesse caso? Que em solos onde nós temos tipos de resíduos, ou no caso de dejetos, dejeto líquido de bovino, dejeto líquido de suíno, cama sobreposta de suínos, nós temos um incremento dos teores de nitrato no solo, por consequência na solução, que é isso que está mostrando, e no segundo momento nós temos um declínio. Por que um declínio? Porque as plantas aqui já estão crescendo, estão aumentando a matéria seca, elas estão absorvendo esse nitrato. Mas é interessante destacar que a tendência é o quê? Por exemplo, se nós observarmos aqui, nós temos um pico do incremento de nitrato na solução no dejeto líquido de suíno, que tem uma taxa de decomposição de mineralização relativamente mais rápida do que as outras fontes e com isso incrementa mais rapidamente. Nós também temos aqui o amônio, que se observa teores menores, tá? Nós temos o nitrogênio dissolvido total, isso na solução do solo, e o carbono orgânico dissolvido na solução do solo. Gostaria de destacar quando, no nosso caso particular aqui nas nossas condições edafoclimáticas, que o nitrato é encontrado em maior concentração, né, e nós assumimos que é a fonte de nitrogênio mais importante para as plantas. Um dado interessante que, independentemente da fonte do dejeto líquido de bovino, dejeto líquido de suíno, cama sobreposta ou uma adubação mineral que nós chamamos aqui de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, a maioria do nitrogênio que está na solução, que está indicado aqui na seta, na parte inferior, é nitrogênio inorgânico dissolvido. Então, por mais que nós estamos aplicando fontes orgânicas na solução do solo, a grande proporção de nitrogênio está numa fração inorgânica, e isso é um dado interessante se pensando também em nutrição de plantas.
Outra informação que também é relevante e obtida nesses experimentos de longa duração é nós observarmos o índice de eficiência agronômica do uso do nitrogênio de diferentes fontes de dejetos aplicadas. Por exemplo, aqui nós temos o dejeto líquido de bovino, dejeto líquido de suíno, cama sobreposta e uma adubação com NPK. Nós observamos que nós temos diferentes valores de eficiência agronômica de uso, onde com o dejeto líquido de bovino nós temos uma eficiência de 44 quilos de nitrogênio, E já quando é dejeto líquido de suíno, nós temos 18,2 quilos de nitrogênio. Então, são valores diferentes, porque as fontes, a composição dessas fontes é distinta. Algumas liberam mais rapidamente o nitrogênio para o solo, outras liberam mais lentamente, que é o caso aqui da cama sobreposta, onde a eficiência agronômica foi muito inferior. Provavelmente por quê? Porque é um material mais lignificado, uma relação carbono-nitrogênio mais elevada. E é justamente isso que eu destaco aqui no esquema inferior, onde normalmente as fontes de dejetos líquidas, elas têm uma mineralização mais rápida, uma decomposição mais rápida. E os materiais, os resíduos orgânicos, no caso os dejetos mais sólidos, essa mineralização ela é mais gradual. Isso depende do quê? Da relação carbono-nitrogênio, conteúdo, o teor de lignina, compostos mais recalcitrantes. Então, a composição determina a velocidade da mineralização desse material e, por consequência, o quanto de nutriente estará no solo, se ele chegará mais rapidamente ou mais lentamente. Uma outra informação que também é relevante, além de falar do carbono, além de falarmos do nitrogênio e exemplificando aqui, trazendo alguns resultados que são importantes, são os teores de fósforo que nós temos observado nessas áreas que são submetidas à aplicação de dejetos de animais. Onde nós temos nessa primeira figura a profundidade, nós temos aqui 3 tratamentos, no caso um controle sem aplicação da fonte de resíduos, nós temos os dejetos líquidos de suínos e a cama sobreposta, onde nós observamos elevados teores de fósforo no solo na superfície, aqui no caso extraído por MELIC 1, onde os maiores teores foram observados no solo que tinha um histórico de aplicação, um histórico longo de aplicação durante vários anos, de aplicação de cama sobreposta, ou seja, chegando a teores de 600 miligramas de fósforo no solo. Isso se reproduz quando nós apresentamos aqui os dados de experimentos, onde ao invés de fontes, nós estamos falando de doses de dejetos, nesse caso, dejeto líquido, onde nós observamos que quando nós aplicamos 80 metros cúbicos por ano de dejeto líquido de suíno, nós temos os maiores teores também aqui acima de 500 miligramas, que são valores muito elevados. E essa é uma tendência que se observa em solos, que são esses 2 exemplos, solos em sistemas de cultivo sob plantio direto, onde o resíduo é depositado na superfície, o solo não é revolvido, nós temos um incremento grande de fósforo na camadas superficiais do solo. E também, isso é bom por um lado que, teoricamente, se tem mais fósforo disponível para a planta, só que quando os teores são muito elevados, nós temos o potencial também de contaminação, que depois nós vamos comentar. E aí, bom, uma informação é o incremento do fósforo nas camadas mais superficiais. A segunda pergunta, bom, mas como que é a distribuição dessas formas de fósforo no solo? Aí, exemplificando aqui, que são dados de fracionamento químico de fósforo que tem no solo, nessa primeira figura aqui é um dado obtido em experimento de longa duração, onde nós temos aqui fontes de dejetos aplicadas sobre o solo, esse aqui sendo o controle, essa aqui sendo 3 fontes de resíduos aplicados no solo, o detalhamento está aqui na parte inferior, e nós temos um tratamento aqui com fertilizante aplicado através da NPK. O que nós observamos, só vou destacar isso, essa primeira coloração aqui, nós temos uma cor mais preta, isso representa os teores extraídos por resina trocadora de ânions, que nós assumimos que é um conteúdo de fósforo que pode contribuir para a nutrição das plantas. À medida que nós vamos aplicando fontes orgânicas, nós vamos aumentando essa proporção. É interessante porque pode contribuir para a nutrição da planta, porém,
pode ser que parte desse fósforo também seja transferido, inclusive potencializando a contaminação de água, o que não seria o desejado. E aqui já na figura direita, essa figura foi um trabalho que nós realizamos em Santa Catarina, onde isso são dados obtidos em propriedades com diferentes anos, ou seja, tempos históricos de aplicação, desde o menor tempo de 3 anos até 30 anos de aplicação de dejetos, e nós observamos também esse incremento dessa fração de fósforo extraída por resina trocadora de ânions, tá? Que a gente assume que é um fósforo inorgânico, e como comentei, pode contribuir para a nutrição da planta, mas também pode contribuir para a contaminação. E é importante destacar que se tem uma forma mais residual, ou seja, uma porção de fósforo que ele está mais absorvido ao solo e dificilmente ele vai contribuir para a nutrição da planta e dificilmente ele vai contribuir também para a contaminação. E se nós ampliarmos esse tipo de informação e se nós temos a capacidade de verificarmos a distribuição das frações de fósforo no solo, que isso está relacionado à nutrição da planta e também pode estar relacionado à contaminação, aqui exemplificando um dado que foi obtido no estudo em microbacia, também no estado de Santa Catarina, onde nós, com base nessas informações de teores de fósforo, frações de fósforo no solo, nós fizemos uma classificação de vulnerabilidade em relação ao quê? Ou seja, do ponto de vista também tentando inferir sobre esse potencial de impacto negativo do fósforo sobre as áreas cultivadas. E aí eu gostaria de comentar que nós temos aqui uma classe considerada muito alta, que representa o quê? Principalmente as culturas anuais. Nesse caso aqui é exemplificado, por exemplo, o cultivo de milho, onde nós temos 99% dessas culturas anuais, tá? Elas estão classificadas numa condição de vulnerabilidade muito alta. Isso quer dizer que, nesse caso particular, tem muito fósforo. Então, já estamos ultrapassando a necessidade de fornecer um nutriente para suprir a demanda da planta, no caso pelo fósforo. Nós já estamos numa condição que esses solos têm excesso de fósforo e um grande potencial de contaminação de águas, que é o preocupante. Bom, nós também temos, como grupo de pesquisa, junto com vários professores e estudantes vinculados a várias instituições, nesse sentido de verificar como que o fósforo está distribuído no solo, nós temos utilizado algumas técnicas mais atuais, e aqui só exemplificando, nós temos o solo que não recebeu aplicação de dejetos de animais, dejeto líquido, tá? Outras fontes de dejetos, e os resultados que estão aqui apresentados, eles mostram o quê? Que boa parte do fósforo ele está absorvido, algumas partículas reativas, onde os óxidos são importantes, e nós temos pouco incremento da fração orgânica de fósforo no solo, ou seja, fósforo orgânico, mesmo se aplicando resíduos, no caso dejetos, por vários anos, ou seja, acontece o incremento de fósforo orgânico, por esse incremento não é muito grande, e boa parte desse fósforo derivado dos dejetos, ele é absorvido principalmente a óxidos que tem no solo. Essa é uma tendência que acontece em vários experimentos, tá? Ou mesmo em áreas cultivadas. E aqui eu gostaria de destacar, no caso particular, como que esse fósforo ele também está na solução do solo. E esse aqui foi um ensaio que foi feito por alguns colegas, onde nós temos um solo sem aplicação de dejetos, eu só gostaria de destacar isso para vocês, e um solo que tem um longo histórico de aplicação de 80 metros cúbicos por hectare de dejetos. E aí nós verificamos o quê? Quais que são as espécies químicas de fósforo que estão no solo, tá? E aí eu gostaria de destacar, por exemplo, o que houve depois de um longo histórico de aplicação de 80 metros cúbicos. Nós tivemos aqui um incremento de HPO4 e nós também temos uma grande porção de H2PO4, que são formas de fósforo que a planta pode absorver, por exemplo, tá? Isso que está na solução. E também destacar que essa interação, nesse caso particular, do fósforo junto com outros íons, ela aconteceu em pequena proporção. Mas verificam que esse incremento do caso HPO4 e H2PO4 aconteceu em profundidade, tá? Porque nós temos aqui na camada de 0 a 5 até 60 centímetros. Se nós observarmos aqui na primeira figura, nós tivemos um incremento nas camadas mais superficiais. Por que aqui nós tivemos um incremento dessas frações na solução? Porque o solo,
ele já recebeu muito dejeto, por consequência, muito fósforo, começou a saturar esses sítios da absorção, que a gente chama de cargas, e aí começou uma movimentação de fósforo no perfil e, no caso particular, na solução. Isso acontece muito nessas áreas com grande histórico de aplicação. Por isso que quando se fala de fósforo, é sempre importante nós termos uma noção daquilo que entra, quanto que é a entrada de fósforo através dos dejetos, que é isso que está exemplificando esse esquema aqui, que é um trabalho que nós temos feito com fontes, por exemplo, NPK, cama sobreposta, dejeto líquido de bovinos, dejeto líquido de suínos, onde nós determinamos quanto de fósforo entra no sistema, quanto que fica acumulado no caso do solo, quanto que permanece nos resíduos, quanto que é exportado via grão, e também, no caso, qual é que são as perdas de fósforo, que no caso não são calculadas. A pergunta é, quanto que é perdido por lixiviação, quanto que é perdido por escoamento, são informações importantes que devem ser observadas. Os estudos de balanço, eles ajudam muito a esclarecer essas informações e também a nortear os sistemas de recomendação para definir quais é que são as melhores fontes, as melhores doses a serem aplicadas, etc. Nós também temos observado que nessas áreas que recebem a aplicação das mais diferentes fontes de resíduos, tá? No caso, dejeto líquido de suínos, aqui dejetos de bovinos, cama sobreposta de suínos, que eu exemplificava para vocês, o material mais lignificado. Nessas áreas, em experimentos de propriedades, nós temos observado incrementos de potássio, cálcio, magnésio, cobre, zinco, entre outros. É uma tendência, e esse incremento acontece nas camadas mais superficiais, principalmente em solos em sistemas mais conservacionistas, por exemplo, sistema plantio direto, entre outros. Bom, se nós temos um incremento de fósforo, de nitrogênio, tá, de potássio, de cálcio no solo, principalmente nos solos que nós podemos dizer que são solos com baixa fertilidade natural, ou seja, aqueles solos que não conseguem suprir a demanda das culturas, se nós aplicarmos diferentes fontes, no caso, dejeto líquido de bovino, dejeto líquido de suíno, cama sobreposta, etc., o que nós observamos ao longo dos anos? Por exemplo, esse gráfico mostra dados obtidos de 2004 a 2018. Nós observamos isso, um incremento de produtividade. No caso aqui, representando por matéria seca da cultura que foi avaliada. Então, ao longo dos anos, nós temos um incremento da produção de matéria seca. Que se nós pegarmos e apresentarmos, por exemplo, a produção de feijão, tá, nesse mesmo experimento, em apenas um ano de avaliação, mas num experimento que tem vários anos de aplicação, nós também observamos, olha, as fontes, os solos que receberam dejetos, eles produziram muito mais do que um solo que não recebia o histórico de aplicação de nenhum fertilizante, não era aplicado, ou mesmo fertilizante à base de NPK. Então, o uso de dejetos de animais, principalmente em solos com baixos teores de nutrientes, é uma estratégia, sim, para se incrementar a produção de matéria seca das culturas, para se incrementar a produção de grãos, tá? E isso também é visual. Por exemplo, isso aqui é uma foto de um experimento mais antiga de alguns colegas, onde se mostra, olha, a planta com baixo crescimento numa condição de zero de aplicação, um crescimento mais adequado, e também visualmente aqui se observa que onde se aplicou mais se tem maior produtividade. Mas eu não gostaria só de falar de produtividade, mas também de qualidade. E aí tem duas linhas de pesquisa que nós temos perseguido. Uma é tentando mostrar que em solos onde são submetidos durante vários anos a fontes de aplicação, nós temos um incremento de alguns elementos, por exemplo, aqui incremento de cobre no solo, ultrapassando alguns valores de referência. Porém, quando nós avaliamos o grão, isso aqui é resultado no grão da cultura, o que nós temos incremento? Nós temos incremento de bromo, tá, nos grãos, o que não é desejável. Tá? Então, às vezes, nós observamos o quê? Nós observamos no solo incremento de alguns elementos que também podem ser, por exemplo, excesso de cobre pode ter um potencial de toxidez às plantas, mesmo excesso de zinco, que nós observamos aqui na figura, pode ter um potencial de toxidez para as plantas, mas às vezes parte desses elementos que estão em excesso no solo, eles podem ser absorvidos pelas culturas, eles podem ser alocados em partes, em órgãos das culturas que vão ser consumidos, e por isso é um alerta nós monitorarmos nas áreas com longo histórico de aplicação de dejetos, qual é que é a real composição
desses alimentos que podem entrar na cadeia humana e também compararmos a valores de referência. No caso aqui particular, a linha tracejada está dizendo que ultrapassou o valor de 1, tá? Que é uma proteção da saúde. Então, acima disso, provavelmente pode ter algum impacto negativo. Também dizer que nós estamos trabalhando com uma linha de pesquisa que é uma linha para se identificar a procedência de alimentos. Inclusive, é possível, através dos estudos utilizando o N15, no caso o delta de N15 aqui, nós sabermos a procedência, da onde que veio o alimento. Se o alimento veio de um solo com aplicação de dejeto líquido de suíno, cama sobreposta, dejeto líquido de bovino. E aqui só destacando para vocês, por exemplo, dos grãos, onde nós temos um valor aqui no grão que veio de um solo onde a planta foi cultivada com a aplicação de NPK, e verificam que esses valores de delta de N15, eles são maiores no caso particular dos grãos de milho, onde a planta foi cultivada num solo com aplicação de fontes. Isso nós consideramos por quê? Por que funciona essa técnica no caso de saber a procedência? Porque toda planta ou parte dela que é cultivada num solo que recebeu o fertilizante orgânico, o delta de N15 ele tende a ser maior, tá? Mais positivo. E quando a parte da cultura que foi cultivada num solo, por exemplo, que recebeu fertilizante industrializado, exemplo a ureia, ele tende a ter um menor valor de delta de N15. Então, nós já observamos que, inclusive, a avaliação de isótopos de N15, no caso, trabalhando depois calculando delta de N15, é uma estratégia adequada para sabermos a procedência, da onde que o grão veio. É uma técnica que eu acredito que tem um grande potencial nesse sentido de auxiliar também na rastreabilidade de produtos. Mas se, de um ponto de vista, nós temos incremento de elementos no solo, e nós temos também respostas positivas, às vezes, das culturas ao incremento, nós não podemos esquecer que parte dos elementos eles não permanecem no solo, eles podem ser transferidos, até porque alguns, por exemplo, o nitrogênio, eles têm um grande potencial de transferência, por lixiviação, volatilização, etc. E aí eu gostaria de destacar para vocês, por exemplo, alguns dados de potencial de contaminação, exemplificando aqui, começando pelo escoamento superficial, exemplo do nitrato, onde eu só vou destacar essa primeira informação, esse primeiro ano, onde se verifica aqui que num solo com longo histórico de aplicação de doses de dejeto líquido de suínos, nós tivemos um incremento de nitrato, tá, na solução escoada. E esse incremento ele aconteceu, a tendência de acontecer aonde? Onde o solo recebeu maior dose. Isso é importante destacar. E por que nós observamos esses picos? Porque isso tem a ver com precipitação. Choveu mais, escoou mais, e parte do escoado, em parte do escoado, nós tínhamos também uma concentração de nitrato, que às vezes ultrapassa esses valores de referência estabelecidos, ou seja, valores que seriam valores indicados. Maiores detalhes podem ser obtidos nessa referência que eu citei do professor Sereta, que muito contribuiu na geração de conhecimento ao longo dos anos. Também eu gostaria de destacar que parte dos elementos que estão no solo, eles podem ser perdidos por lixiviação. E aí, normalmente, o que se observa nessas áreas com dejeto é maior perda por lixiviação de formas de nitrogênio. Isso é importante destacar. Eu apenas optei em apresentar aqui o fósforo para mostrar que, por exemplo, numa área, tá, onde nós tínhamos histórico de aplicação de doses de dejetos, onde nós quantificamos o quanto de fósforo foi aplicado através do dejeto, então nós temos quantidades grandes de fósforo aplicada nessa maior dose, 80 metros cúbicos, onde se tinha um sistema de avaliação para quantificar esse lixiviado, ou seja, aquilo que está descendo no perfil, onde quantificamos, nós separamos fósforo solúvel, fósforo disponível e fósforo total, tá? Além de outras proporções, e dizer que, do ponto de vista de lixiviação, foram pequenas as quantidades de fósforo lixiviado. Então, por isso que nessas áreas se observa maior lixiviação de formas de nitrogênio. Fósforo até pode ser perdido por lixiviação, as grandes perdas nós temos observado que são por escoamento superficial, e é importante destacar aqui que, por exemplo, onde você aplicou maior dose de dejeto, se observou até menores perdas. Por quê? Porque você tem normalmente nessas áreas maior produção de matéria seca e grãos, então uma parte do fósforo está sendo retirado, exportado pelo grão, e também se tem maior deposição de resíduos, por consequência,
porque a planta ela cresceu mais, tá? E ela demandou também mais nutrientes, então com isso se tem uma diminuição desses nutrientes. Também gostaria de destacar do ponto de vista de transferências, né? Uma transferência importante nas áreas de dejetos é por volatilização. Então o que nós observamos nesse dado de nitrogênio, quilos por hectare, onde nós temos doses aplicadas de dejetos. E nesse caso, quando foi avaliado durante o verão, período mais quente, nós tivemos maiores perdas por volatilização. Num período mais frio de inverno, nós tivemos maior perda por escoamento. Por quê? Porque choveu mais. Tá? Nesse caso particular, então, quando é mais quente, tem uma tendência de maior perda por volatilização, quando chove mais, maior por escoamento. Também, colegas têm desenvolvido vários estudos avaliando as perdas as transferências por óxido nitroso, né? E se observa que tem diferença entre as fontes, no caso aqui, dejeto líquido e cama sobreposta, avaliando o ciclo da aveia, um período de pousio e do milho, onde se observa incremento, tá? Uma emissão acumulada de óxido nitroso relativamente maior, tá? No dejeto líquido se comparado à cama sobreposta de suíno. Também, se nós estamos falando de transferência potencial de contaminação, é sempre importante quantificarmos quanto que é transferido. E aqui eu exemplifico um trabalho que o grupo tem desenvolvido, onde nós quantificamos quanto de fósforo é perdido por escoamento, quanto é perdido por lixiviação, qual é que é a quantidade que permanece no solo, quanto que permanece no resíduo, quanto que é exportado pelos grãos, em diferentes doses de aplicação, ou seja, em solo submetido a diferentes doses, considerando que nessas doses foram adicionadas quantidades diferentes de fósforo. Então, os estudos de balanço, eles são importantes para saber quanto que a planta realmente está absorvendo, mas também quanto que realmente está sendo perdido. Também alguns colegas, aqui eu destaco o colega Gattiboni, Luciano Coco Gattiboni, onde ele apresenta uma proposição para Santa Catarina, e isso está se expandindo para outros estados do Brasil, onde o limite crítico ambiental. O que é o limite crítico ambiental? Ou seja, é um valor onde inicialmente nós temos teores que são necessários para as culturas. As culturas, elas respondem à medida que nós vamos aumentando o teor do elemento no solo. Chega um determinado momento que estabiliza essa produção, ou seja, ela não vai mais incrementar a produtividade em relação ao incremento do elemento no solo. Porém, se o produtor ele continuar, exemplo, aplicando dejetos, ele vai aumentar demais o teor do elemento no solo, por exemplo, o fósforo, e aí, com isso, ultrapassa a capacidade de absorção desse fósforo no solo e vai incrementar, tem um potencial de incremento desse fósforo na água, e aí com isso tem uma proposição de cálculo do limite crítico ambiental do fósforo, onde nós utilizamos um valor de 40, considerando o teor de argila, e também nós, como grupo de trabalho, nós temos desenvolvidos aí algumas equações para também definirmos o limite crítico ambiental de transferência de cobre e zinco, e esses resultados, eles serão publicados mais nos próximos meses. Com isso, finalizando, eu gostaria de dizer para vocês que dejetos de animais podem ser utilizados como fonte de nutrientes na agricultura, porém tem que se ter um sistema de recomendação, tá, para principalmente definir as doses que devem ser aplicadas, quais são as melhores fontes que devem ser aplicadas, se possível, inclusive as melhores épocas de aplicação, mas não só pensando em produção, tá? Nós temos que também passarmos a pensar e considerar a qualidade dos alimentos, ou seja, qual é que é a composição dos grãos, das frutas produzidas nesses solos que recebem doses e fontes de dejetos de animais, ou também outras fontes de resíduos orgânicos, e também nós termos mais valores sobre as potenciais perdas. Qual é que é a quantidade perdida por escoamento superficial, por lixiviação dos diferentes nutrientes, porque isso é muito importante para melhorar os sistemas de recomendação. Então, considerar a produção, também a qualidade, mas também o potencial de contaminação. Finalizando, eu gostaria de convidar vocês, que nós estaremos nos próximos meses organizando um evento online, tá? Que maiores informações podem ser obtidas aqui no site, tá? A inscrição é gratuita, um evento sobre calagem, adubação em frutíferas. Nós estamos comercializando um livro sobre calagem, adubação em frutíferas, que também tem informações sobre adubação orgânica, e nas próximas semanas aqui, no caso do dia 26/8, nós teremos também uma discussão
uma live convidando o professor William Natali, onde nós vamos falar sobre perspectivas futuras para a nutrição mineral de plantas, onde também o assunto dejetos de animais ele está incluso, que é uma forma também de incrementar teores no solo e nutrir adequadamente a planta. Finalizando, gostaria de agradecer as instituições que eu estou vinculado, Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Solo, também Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas. Eu, particularmente, oriento no mestrado e no doutorado nesses 2 programas de pós-graduação, e são as instituições, né, que fornecem toda a estrutura para que nós possamos fazer pesquisa. Também agradecer às agências financiadoras, no caso aqui do Brasil, CNPq, CAPES, AgriSUS, que é uma parceira que tem financiado alguns projetos, FAPERGS e também FAPESC em Santa Catarina, FAPERGS no Rio Grande do Sul, FAPESC em Santa Catarina, que o apoio financeiro dessas agências são fundamentais. Por quê? Porque através desses recursos que viabilizam toda a manutenção de grupos de trabalho e também a condução desses experimentos de longa duração. Também, finalizando, eu deixo os meus contatos, né, através do meu e-mail, tá, WhatsApp, aqueles que tiverem interesse, se colocarem o celular aqui na tela, vocês vão obter várias outras informações relacionadas ao nosso grupo de pesquisa, tá, e vocês podem obter outras informações, inclusive acessarem artigos que eu citei, esses trabalhos que eu citei, a maioria estão alocados aí no site do GEPASSES. E também dizer que todas essas informações que eu apresentei não foram informações somente obtidas por mim, foram informações obtidas por outros pesquisadores, outros professores, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, alunos de iniciação científica. E essas informações, elas foram obtidas com qualidade, tá, e com muita dedicação de todas essas pessoas. Então, a todos esses que estão lá especificados no site do GEPASSES, professores, pesquisadores e alunos de diferentes instituições do Brasil, inclusive do exterior, eu agradeço de terem também cedido esses dados, e aí também eu agradeço o convite, e depois nós teremos um momento para a discussão. Então, meu muito obrigado.